pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre Terra Sonâmbula de Mia Couto. E eu soube que Terra Sonâmbula está na lista de leitura obrigatória do vestibular da Unicamp. Se você chegou até esse vídeo por ser vestibulando da Unicamp, eu tenho um recado para você. Quero dizer que se você estiver só atrás de resenhas e resuminhos sobre Terra Sonâmbula, você está perdendo um grande tempo da sua vida. Porque se você tiver oportunidade, leia o livro. Até porque a literatura ela é uma atividade muito complexa. Então, quando você lê, quando você está em contato com a literatura, você, ao mesmo tempo que conhece várias outras pessoas, a partir de histórias, a partir de culturas e de visões de mundo muito diferentes, você também entra em contato com vários eus dentro de você. É um negócio assim meio filosófico, meio louco, mas é isso mesmo. Você acaba se conhecendo um pouco mais, você acaba se percebendo um pouco mais, amplia a sua visão de mundo e tudo aquilo que você já sabe sobre a literatura e sobre a importância da leitura na vida de alguma pessoa. Segunda coisa que eu quero falar, e agora para todo mundo, eu preciso dizer que Terra Sonâmbula é uma obra densa. Não vá ler Terra Sonâmbula achando que vai ser tudo tranquilinho, tudo bonitinho, tudo azul, porque não vai. É uma obra forte. Quando li Terra Sonâmbula, eu fiquei pelo menos uns 2 dias fora de órbita. E é um livro muito difícil de falar. Eu vou tentar falar um pouco sobre as minhas experiências nessa leitura, mas eu já confesso que não é nada fácil falar sobre essa obra do Mia Couto. E falando em Mia Couto, vamos falar um pouquinho do autor. Mia Couto é jornalista, biólogo e escritor. Poderia dizer que, enquanto jornalista, Mia Couto pôde registrar muito bem no papel, né, e com os olhos, todos os horrores, todos os labirintos da Guerra Civil de Moçambique. Para quem não sabe, Moçambique viveu uma terrível guerra civil de longos 16 anos, que deixou o país, a região, completamente devastada, completamente acabada, e que fez pelo menos 1 milhão de mortos. Poderia dizer que Mia Couto, como biólogo, pôde estudar, observar muito bem os limites e as semelhanças nas estratégias de sobrevivência entre os animais e a raça humana, na região ali da guerra onde ele viveu. Porque, para quem não sabe, Terra Sonâmbula foi escrito durante a Guerra Civil de Moçambique. E, segundo o autor, também a obra mais difícil que ele escreveu. E eu poderia dizer que o Mia Couto, enquanto escritor, enquanto poeta, nos traz esse cenário de guerra, esses relatos, esses labirintos da Guerra Civil de Moçambique, de uma forma até paradoxal falar, mas de uma forma poética. Existe um traço melancólico que perpassa o livro, do início ao fim, um traço melancólico muito forte. O livro ele é poético, mas ele é triste. Né? Então esse talento que o Mia Couto coloca na sua escrita para relatar para nós toda a experiência desse povo, toda a experiência dessa gente, mas de uma forma muito poética, com um olhar muito poético sobre a vida, sobre a raça humana, sobre as mazelas que tomam o ser humano, principalmente na situação de guerra e de jogos de poderes, de essa dialética de colonização, colono, colonizado, toda essa coisa. E agora vamos à obra, né? É uma obra de metalinguagem. Eu costumo falar que Terra Sonâmbula é uma obra de metalinguagem, por quê? Porque o Mia Couto usa a literatura para falar de literatura. Por quê? Existem 2 narrativas que acontecem paralelas. A narrativa da história do Muidinga e do velho Tuari,
Muidinga é um menino, Tuahir um velho, que é o tutor do Muidinga. Os dois estão perambulando pela Moçambique devastada pela guerra e eles só têm estrada pela frente e aquela estrada coberta de pó, de cinzas, onde tudo em volta é morte, tudo em volta é desesperança, e aí eles encontram o que eles chamam de machimbombo. Machimbombo é um termo que é usado para designar o que seria um autocarro, uma espécie de um ônibus que está lá abandonado, foi incendiado, e aí eles passam a viver temporariamente abrigados nesse machimbombo, porque eles precisavam encontrar um lugar para se esconder, né? Não podiam ficar expostos, porque os perigos estavam rondando o tempo todo, a morte rondava o tempo todo. Então Muidinga e o Tuahir ficam ali vivendo juntos, né? O Muidinga não sabe quem ele é, ele absolutamente não tem memória. E ele insiste pro Tuahir contar para ele qual a história dele, de onde ele vem, quem são os pais, o que fez ele perder a memória. E o Tuahir é resistente, reluta em não contar, em não detalhar muita coisa. Num dado momento, o Muidinga, eles encontram uma mala no meio da estrada, e aí eles levam para dentro do machimbombo, abrem essa mala e descobrem dentro dessa mala vários cadernos, né? Que são os cadernos do Kinzu, do jovem Kinzu. E aí o Muidinga vai começar a ler esses cadernos. E aí começa a desenrolar uma outra narrativa, que é a narrativa do Kinzu, a história do Kinzu, e o Kinzu retrata justamente a jornada dele também no cenário de guerra, né? No decorrer da guerra, conta a história da família dele, de onde ele vem, para onde ele está indo, quem ele é, e aí o Muidinga tem contato com esses cadernos e começa a ler, e vai se encantando por aquela leitura, né? Então toda noite aquele ritual, o Muidinga pega o caderno para ler, e muitas vezes o Tuahir também quer que ele leia em voz alta, porque ele também quer participar daquele momento, quer conhecer tudo aquilo que está acontecendo. Na narrativa do Kinzu, ele conta mais ou menos o drama que ele vive por causa da guerra, porque ele perde a família toda, né? O pai morre louco porque o pai tinha transes noturnos, o pai não dormia, tinha transes noturnos, visões, alucinações, tudo por causa da guerra. E aí, numa certa noite, ele teve uma visão de que alguém da família iria morrer. E quem iria morrer seria o irmão mais novo do Kinzu. Então, como uma estratégia para proteger o menino da guerra, para proteger o irmãozinho do Kinzu da guerra, o pai dele disfarça o menino de galo, fazem lá uma roupa, costura penas e disfarça o menininho de galo e põe ele para viver no galinheiro, que é o que eles chamam de capoeira, né? Tem o nome de capoeira. Eles vão viver, o menininho vai viver nesse galinheiro disfarçado de galo. A mãe do Kinzu, a mãe do rapazinho Kinzu, também fica meio transtornada com toda aquela situação, né? Mas ela aceita justamente para proteger o filho, já que o marido teve a visão. Mas toda noite faz visitas ao galinheiro, canta canções de niná para o filho, até que num dado momento eles percebem que o menino desapareceu. O menino sumiu e aí não se sabe o que aconteceu, se foram soldados ou bandidos que passaram e assaltaram o galinheiro, que era um episódio muito comum, uma situação de guerra, né? E pegaram algumas galinhas, levaram para comer, ninguém sabe de fato o que aconteceu com o menino fica sumido. E assim se desestrutura, desaparece a família do Kinzu, né? O pai morre e depois de um tempo, o fantasma desse pai passa a perseguir o Kinzu, né? E o Kinzu, muito desgostoso, muito acabrunhado da vida,
por conta de toda essa situação, de tudo que aconteceu com a família em decorrência da guerra, ele resolve então se tornar um Naparama. O que é um Naparama? É um guerreiro, né, que lutava contra os soldados inimigos ali no território. Então, o objetivo da vida dele é se tornar um Naparama. Ele consulta o feiticeiro da aldeia dele para saber que caminhos ele tem que seguir, para onde ele tem que ir, quem ele tem que encontrar, para ele se tornar um Naparama, porque ele passa a admirar esses guerreiros, essas pessoas que lutavam por uma causa, que lutavam por um ideal daquela gente. Então, o Kinzu quer se tornar um Naparama. E aí ele vai empreender toda uma jornada em busca de se tornar um Naparama. E aí o feiticeiro da aldeia fala para ele o que ele tem que fazer, quais lugares ele tem que passar, e aí ele vai. E aí ele segue essa jornada, e aí começam as aventuras, e é isso que o Muindinga, que está lá no Machimbombo, vai ler. É isso que o Muindinga vai começar a ler e vai se encantar. É uma verdadeira odisseia que passa o Kinzu para conseguir se tornar um Naparama. E eu não vou falar para vocês se ele vai se tornar ou não. Então, como eu falei, é uma obra de metalinguagem, porque o Miyakoto usa a literatura para falar da literatura, porque o Muindinga está ali se deliciando, saboreando toda noite cada caderno do Kinzu, e ele não quer mais desgrudar desses cadernos, né? E aí eu não posso deixar de lembrar da definição de literatura que o Antônio Cândido usa, aliás, uma das definições que ele usa. E eu não lembro muito bem as exatas palavras que ele usa, mas eu lembro que ele diz que a literatura é toda a produção de um povo, de um grupo, de uma gente, seja pelo meio escrito, seja pelo meio oral, e essa produção pode vir com viés de informação, pode ser poema, poesia, pode ser lendas, pode ser contos populares, que tudo isso é literatura. Tudo que é sonhado, tudo que é criado por um grupo, por um povo, por uma pessoa, tudo que envolve o exercício de criatividade e que depois se desdobra em histórias, sejam reais ou não, tudo isso é literatura, segundo Antônio Cândido. Portanto, o que Miyakoto retrata aqui, que é um traço tão forte de Terra Sonâmbula, é essa cultura, esse traço muito forte de oralidade presente na cultura moçambicana. Porque a cultura de Moçambique tem esse traço forte da contação de histórias, tudo lá é contação, né? A todo momento. Tanto é que tem uma dialética muito presente aqui no livro, do início ao fim, que é assim, se uma personagem está numa situação difícil, de problema, está num conflito, e ele percebe que esse conflito não vai se resolver, qual é a solução? A personagem fala, então me conta uma história. Tudo se resolve contando uma história, como se a contação de uma história pudesse refugiar alguém, pudesse ser um abrigo, né, para a alma, para o espírito de alguém, né? Quando você ouve uma história, sua alma pode se abrigar ali e ali você fica seguro, né? Dentro daquela história é o lugar mais seguro do mundo para você sair de uma situação. Isso é muito forte, isso é um traço cultural muito forte, muito presente no cotidiano dos moçambicanos. O Miyakoto costuma dizer que, ele é um autor muito, assim, é o autor africano mais traduzido, né? E Terra Sonâmbula é o livro mais traduzido dele. E ele costuma dizer que a identificação dele com o Brasil e dos brasileiros com ele, porque ele é muito lido no Brasil, não é à toa que o livro está na lista de vestibular, ele diz que o fato de existir essa identificação é porque as nossas histórias, o nosso processo histórico é muito parecido, né? Ele diz que o processo histórico do Brasil é muito parecido com o processo histórico de Moçambique. Pois bem, pode ser mesmo, acho que ele tem razão, porém,
Também há aqui alguns elementos nessa obra que acabam provocando um certo choque cultural também. Por mais parecido que seja o nosso processo histórico, não deixa de acontecer não deixa de ter alguns elementos aqui que podem até causar um pouco de estranhamento num leitor brasileiro, 80% consumista de uma cultura mais, digamos, norte-americana ou europeia que seja, né? Então acaba havendo um choque cultural em alguns elementos que ele traz. Tem um episódio aqui que para mim é o episódio mais forte do livro, para mim, que quando eu li, eu fiquei assim, parecia que eu tinha, minha cabeça deu 1000 voltas, né? Que é um episódio que acontece com o Muidinga, que talvez o meu maior estranhamento seja pelo fato de ter acontecido com o Muidinga. E que de repente, se o Muidinga fosse uma mulher, eu não teria estranhado tanto, não por achar normal, mas por achar menos comum, se comparado à cultura em que eu estou colocada, à cultura em que eu vivo. Então, se você vai ler a obra, você vai lembrar disso que eu tô falando, desse episódio que eu tô dizendo que me chocou bastante. É algo muito forte, nem vou dar dicas, é muito forte. E aí eu percebo aqui uma busca de identidade nas duas narrativas, que para mim simboliza muito a busca de identidade de Moçambique. O Muidinga, ele quer o tempo todo saber quem ele é, né? Toda a narrativa, todo o livro, o Muidinga precisa saber quem ele é, de onde ele veio, né? Então ele está na busca da identidade dele. O Kinzu, ele sabe quem ele é, ele conhece a história dele, não é nada contente com a história dele, mas ele quer muito saber para onde ele vai. E depois que ele vai, ele passa por vários lugares, ele resolve, quando ele termina a jornada dele, ele resolve que ele tem que voltar. E quando ele volta, ele pensa com ele assim que ele jamais deveria ter ido, ele jamais deveria ter saído. Isso também revelou um traço moçambicano para mim, porque um pensamento meio que você não pode abandonar, né, a sua pátria, o seu povo, a sua gente, que é o pensamento do Kinzu. Ele fez toda a jornada dele, mas quando ele voltou, ele pensou que ele nunca devia ter ido, que ele deveria ter ficado ali e resolvido as coisas a partir dali mesmo, né? E aí ele pensa, então eu quero tudo o que aconteceu, tudo que passou, eu quero esquecer, né? Enquanto o Muidinga quer saber tudo o que passou, o que aconteceu, o Kinzu quer esquecer. Então, existe essa tensão, existe essa polarização entre as duas personagens das duas narrativas, né? O Muidinga querendo saber, querendo ter a memória, e o Kinzu querendo esquecer, querendo apagar a memória. E aí eu me lembro muito de uma fala do Mia Couto, que ele diz que costuma-se dizer que os moçambicanos não têm memória, que eles apagaram muitas coisas da memória, que eles não preservam memórias por conta da guerra. E aí ele diz que esse é quase um recurso mesmo, deliberado ou não, daquele povo, como uma estratégia de sobrevivência, né? Não que sejam desmemoriados, mas que o não querer ter memória é uma estratégia para você potencializar a esperança, para você equilibrar um pouco a vida, para você equilibrar um pouco o sentido das coisas. Eu me lembro muito bem dessa fala do Mia Couto. Então, o que traduz para mim, né, é essa memória de Moçambique, que é uma Moçambique que, ao passo que não quer perder as suas memórias, mas ao mesmo tempo abandona algumas outras como uma estratégia para tentar se equilibrar,
para tentar se reestruturar. E aí sobre a terra sonâmbula propriamente dita, né? Eu enxerguei aí um viés positivo e um viés negativo de uma terra sonâmbula, né? O que seria uma terra sonâmbula? Então, a terra sonâmbula seria essa Moçambique que não podia dormir, porque nós temos o pai do Kinzu que não dormia, ele vivia atormentado, né? O sono noturno dele era transe, ele levantava, ele andava pela noite, então ele não dormia por conta da situação da guerra, com as visões e os tormentos dele, né? E como ele, muitas outras personagens da história, e como as personagens da história, muitas pessoas reais, né? Uma terra que não pôde dormir, por muito tempo não podia dormir, que vivia sonâmbula. E sobre o viés positivo, né? Sobre o viés positivo, tem alguns trechos até do livro que fala que a paisagem ela mudava e num determinado momento só o menino Mundinga que percebia essas mudanças na paisagem. E aí num dado momento ele até percebe que essa paisagem ela mudava ao passo que ele lia um dos cadernos do Kinzu. Então quando ele lia, a paisagem já parecia diferente para ele. Teve uma hora que ele sacou isso. Isso também é meio simbólico para mim, porque é como se falasse do poder de transformação, de visão de mundo que traz a literatura, né? Então a literatura ela tem esse poder de mudar as nossas paisagens, né? Quando você tem contato, aquilo que eu falei no início, né? Quando você tem contato com a literatura, você tem contato com vários eus dentro de você e a sua visão também muda. Então as coisas mudam de lugar. A sua paisagem, né? A paisagem que você enxerga vai mudando ao passo que você se permite mergulhar nessa atividade, nessa experiência tão complexa que é a experiência da leitura. Aí tem um trechinho aqui que fala, né, quando o Mundinga percebe mesmo essa mudança de paisagem, né? O próprio Mundinga está como se encantado com as palavras de Tuari. Não é a história que o fascina, mas a alma que está nela. E ao ouvir os sonhos de Tuari, com os ruídos da guerra por trás, ele vai pensando: não inventaram ainda uma pólvora que suave, maneirosa, capaz de explodir os homens sem lhes matar. Uma pólvora que em avessos serviços gerasse mais vida, e do homem explodido nascessem os infinitos homens que lhe estão por dentro. Não inventaram ainda essa pólvora, né? Que é capaz de explodir os homens sem matar e que faça um efeito justamente contrário, que quando exploda gere muitos outros homens. Mas para mim é uma negativa que na verdade é uma afirmativa, porque essa pólvora pode ser a literatura, né? A literatura é essa pólvora que é capaz de explodir os homens sem matar. Eu fiquei explodida quando li Terra Sonâmbula, né? Me trouxe muitas outras percepções, foi uma experiência muito forte, que me tirou do meu eixo, que fez a minha cabeça dar 1000 voltas, né? Então a Terra Sonâmbula explodiu alguma coisa em mim, né? E não me matou. E fez um efeito contrário, acredito eu, quero acreditar, né? Que gerou mais vida. Então a literatura pode ser essa pólvora. Então é uma negativa afirmativa. Aqui para mim foi muito chave esse trechinho do livro. Então é essa terra sonâmbula que se movimenta sem que você precise sair do lugar, porque o Mundinga e o Tuari, eles estavam o tempo todo na mesma estrada, o tempo todo no mesmo ônibus, e a paisagem ia se modificando, e ao passo que a paisagem se modificava, as pessoas também passavam pela vida deles, né? Então é uma mudança sem que você saia do lugar, que é a conclusão que chega o Kinzu também no final, quando ele volta para a aldeia dele, né? Ele percebe que ele pode dali mesmo tentar mudar toda a história, sem precisar empreitar, sem ter que ser um Naparama. Ele descobre que ali, daquele lugar, ele pode fazer muitas transformações.
é também simbólico, né? Chave de leitura, porque a literatura também pode transformar muita coisa no seu interior sem que você saia do lugar. Então, por mais que o livro seja permeado por uma melancolia profunda, ele não deixa de trazer esperança, uma forte esperança, porque essa mensagem, né, de transformação que você pode experimentar através da literatura, essa mensagem de transformação que o livro traz, a partir da história de uma gente também, né, que acredita nisso. Então, é uma história triste, tem um pano de fundo muito triste, muito melancólico, mas que deixa entrever um traço de esperança igualmente forte. Tanto é que uma das edições desse livro aqui tem uma outra capa, que é a capa que eu gosto mais, que tem uma estrada, né? Tem uma ilustração de uma estrada, e tem a mala aqui deixada na estrada, onde continha os cadernos do Kinzu. E nessa estrada a gente pode observar na capa que ao mesmo tempo que ela está abandonada, está coberta de cinza, sem paisagem, tem uns matinhos, uma relvinha rasteira ali, né? Que simboliza essa esperança que o conhecimento e as histórias podem nos trazer, essa esperança que não foi perdida por uma gente que viveu toda essa devastação, que viveu todos esses horrores. Então tem esse contraponto, né, da estrada, da terra devastada, com aquela relvinha rasteira aparecendo ali, que simboliza isso, né, simboliza essa esperança que pode ser encontrada nas histórias, essa esperança que esse povo encontrou nessa contação de histórias, esse porto seguro que são as histórias, que é a literatura, a esperança de uma gente que se reconstruiu, que está reconstruindo a sua história, ancorada numa pedra de esperança, né? Ancorada numa base muito forte de esperança. Então, o livro ele traz então essa mensagem forte de esperança também. E com isso eu te convido então a refletir, né, sobre essa mensagem de mudança, de esperança, a partir do próprio lugar, né? Que para mim é isso que a obra traz mais, assim. Toda ela é significativa, mas para mim isso ficou muito forte, essa mensagem. E aí eu não deixo de lembrar do Antônio Cândido de novo, porque o Antônio Cândido ele dá uma explicação muito interessante sobre a literatura a partir dos sonhos, que também o sonho foi muito trazido aqui, né, na obra a partir da palavra sonâmbula, né, porque você tem aí a terra que não dorme e depois você tem essa terra que anda, né, que perambula e que vai mudando. E aí o Antônio Cândido, ele diz que a literatura é o sonho acordado, né? E aí ele fala assim, que não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Ela, a literatura. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. E aí ele faz uma comparação fantástica, porque ele fala que os psicanalistas explicam a função do sonho no sentido de ser um mecanismo de descarregar a memória. A nossa memória fica muito cheia e ela precisa ser descarregada, nosso HD precisa fazer um backupzinho. E aí essa memória fica ali, né? No sonho acontece isso, esse descarregamento da memória, né? E ela fica dormindo ali, né? A gente, não é que elas apagam, elas ficam dormindo, né? Como a memória dos moçambicanos, não foram apagadas, como Mia falou, né? Elas estão ali, elas estão dormindo, elas só foram descarregadas, né? Então ele fala, né, dessa função dos sonhos, que é explicada pelos psicanalistas, para que exista um equilíbrio psicológico, né? E aí ele fala que essa também é a função da literatura. Para que exista um equilíbrio social, ela precisa existir. E que nenhum povo, nenhum homem pode viver ou é capaz de viver sem a literatura. Essas são as palavras do Antônio Cândido.
E aí aqui ele fala, né, que a literatura é o sonho acordado das civilizações. É uma definição, um termo que é muito forte, né? A literatura é o sonho acordado das civilizações. Assim como a fabulação, as histórias, né, são então o sonho acordado de uma gente que é lá de Moçambique, que é muito poeticamente retratada aqui nessa obra magnífica do Mia Couto. E eu desejo para você que você encontre também este sonho acordado, né? Que você encontre na sua vida esse lugar desse sonho que você pode sonhar acordado, que é a atividade da leitura, que é o contato com a literatura. Tem também um glossário, apesar de o Mia Couto estar diminuindo cada vez mais o glossário nas obras dele, mas você encontra um glossário porque ele faz uma mistura, e daí ele coloca alguns termos e expressões moçambicanas aqui, e aí precisa ter um glossário. Cada edição traz de um jeito, essa edição ela traz o glossário no final. Tem edições que trazem no meio do texto, né? Você tá lendo assim, aí de repente aparece a palavra lá e entre parênteses a tradução, né, da palavra ali bem no meio mesmo da história, no meio do texto. Isso é bem interessante também, né? E tem uma palavra que eu achei fantástica, que é a palavra chikulunguelá. Eu até uso ela agora, eu uso muito a palavra chikulunguelá. E engraçado que quando eu estava lendo a história eu nem precisei recorrer ao glossário, porque quando eu li essa palavra, ali no contexto, ela aparece algumas vezes, acho que umas 3 vezes na obra toda ela aparece, pelo menos. E aí eu li assim, eu não precisei do glossário. Parece que a própria palavra ela tem um movimento, ela tem é como se ela fosse autoexplicativa para mim. Bom, é isso. Então que você tenha aí na sua vida o seu lugar de sonho acordado, que você reserve um tempo na sua alma, no seu espírito, para que você possa ter esse sonho acordado de toda a civilização que é a literatura, né? E que você viva muitas mudanças de paisagens também, né? E se você vai prestar o vestibular, não corra só atrás das resenhas, leia a obra. Pode ser que o que eu tenha falado aqui não vai servir absolutamente para a sua prova, né? Mas a leitura da obra provavelmente vai servir para a sua vida, mesmo que você não se lembre disso o tempo todo no decorrer dos anos. É isso, obrigada por ter assistido. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!